Bom dia, a gente está gravando nosso trabalho de física e o nosso tema são ondas gravitacionais. A apresentação do trabalho vai ser por minha conta e por conta do Felipe, e a gente vai iniciar a apresentação passando alguns conceitos básicos e essenciais para a compreensão do nosso tema. São eles os conceitos da teoria da relatividade, a gravidade e o espaço-tempo. A teoria da relatividade foi proposta por Albert Einstein em 1915 e ela era como a proposta teórica da existência das ondas gravitacionais. A teoria da relatividade diz que a gravidade diz ao espaço como se curvar e o espaço diz à gravidade como se mover. E nisso temos um vídeo para mostrar como isso ocorre. Nesse vídeo, temos a Terra ao redor do Sol em órbita. A Terra fica em órbita por conta da curvatura do Sol no tecido do espaço-tempo. Júpiter tem a maior curvatura do espaço, porque tem a maior gravidade no sistema solar, que são exatos 24,79 metros por segundo ao quadrado. Então, o terceiro ponto, o espaço-tempo, é como se fosse literalmente o tecido do universo, como se fosse um lençol, mas em uma versão mais cósmica. Então, a gente pode imaginar a superfície de uma cama elástica, e aí esse espaço-tempo ele pode ser distorcido com corpos massivos. Então, a gente imagina um corpo massivo como, por exemplo, a Terra, o nosso planeta, como sendo uma bola de boliche, e você põe ela em cima de uma cama elástica e ela naturalmente vai distorcer a cama elástica. Da mesma maneira, o espaço-tempo ele é distorcido por corpos massivos. A gente tem um exemplo aí de distorção do espaço, o Sol, uma estrela de nêutrons e um buraco negro. Então, quanto mais massivo, quanto mais massa possui um corpo, possui um objeto, maior a distorção que ele causa no espaço. E a gente tem um vídeo também que mostra mais ou menos a distorção do tempo, porque o tempo, diferentemente do que era acreditado, ele não é imutável, ele pode passar de maneiras diferentes em diferentes regiões. Então a gente tem no vídeo aí uma pequena diferença, que bem no centro, onde há um corpo massivo, então o tempo ele está passando de maneira diferente, é a parte em verde do vídeo. Tá, mas o que seriam as ondas? As ondas serão uma perturbação em um meio ou fora de um meio. Elas têm uma classificação. Elas podem ser eletromagnéticas, onde não precisam de um meio para se propagar. Temos como exemplo as ondas de rádio. Temos as mecânicas, que precisam necessariamente de um meio para se propagar. Por exemplo, as ondas sísmicas, elas se propagam a partir do solo. E temos as ondas gravitacionais. O que são ondas gravitacionais e o que gera ondas gravitacionais? Bem, elas são perturbações do tecido do espaço-tempo e são fruto da colisão de corpos muito massivos, como buracos negros e estrelas de nêutrons. Quando esses corpos eles colidem, eles habitam uma mesma região próxima, eles acabam colidindo, eles causam uma distorção tão grande no espaço-tempo que ela acaba virando uma perturbação e ela se propaga pela velocidade da luz. E ela se propaga em uma velocidade igual à da luz, na verdade. Então, a gente vai ter agora uma breve explicação sobre buracos negros e anãs brancas e estrelas de nêutrons. Os buracos negros, eles são corpos supermassivos que são formados a partir da morte de uma estrela que é supermassiva. A gravidade deles é tão forte que nem mesmo a luz pode escapar. As estrelas de nêutrons são corpos super densos e que tem uma gravidade muito, muito forte. Elas são fruto de morte de supernovas. Então a gente vai ter a ilustração de dois buracos negros, de uma anã branca e um vídeo como se fosse uma simulação de duas estrelas de nêutrons colidindo e gerando ondas gravitacionais. Então, as ondas gravitacionais, como a gente falou anteriormente, elas tiveram a base teórica proposta por Albert Einstein em 1915 por meio da teoria da relatividade.
Porém, elas só foram de fato detectadas em 2015, apesar de a publicação dessa notícia ter acontecido só em 2016. Elas foram detectadas nos Estados Unidos no dia 14 de setembro de 2015 e elas foram fruto do choque de dois buracos negros com 36,29 massas solares e aconteceu mais ou menos 1,3 milhões de anos-luz da Terra. Então, o anúncio da detecção ele foi feito por David Ritchie, que era diretor do projeto o projeto LIGO, que ele foi o projeto que conseguiu detectar essas ondas. É um observatório de ondas gravitacionais a interferometria laser. Ele tem duas sedes, se eu não me engano, tem duas sedes nos Estados Unidos. É formado por dois interferômetros a cerca de 3.000 km de distância cada um. E a gente tem uma ilustração aí das duas bases que eles têm, uma em Livingston e outra em Hanford. E a gente trouxe para vocês mais ou menos o som de das ondas gravitacionais dos buracos negros colidindo. E, assim, pode continuar falando mais um pouco sobre o interferômetro que conseguiu detectar essas ondas gravitacionais. Ele era composto por dois braços perpendiculares de 4 km de comprimento. Ele é constituído por uma fonte de luz, um espelho no fim de cada braço e um espelho que divide o feixe de luz nos dois. Então, a gente tem aí esse laser que ele lança uma onda de luz. O separador de feixes, ele divide essa onda de luz em duas idênticas e como cada braço tem 4 km exatos, eles são do mesmo tamanho, elas demoram exatamente o mesmo tempo para chegar até o espelho. E depois que elas chegam lá, tem todo o processo, e quando elas retornam para esse aparelho, elas entram em uma interferência de autodestruição, uma anula a outra, e quando é detectado uma mudança constante nesse padrão de interferência, é possível saber que uma onda gravitacional passou por aquele lugar. Detectores pelo mundo. Apesar de as ondas gravitacionais terem sido detectadas nos Estados Unidos, em um observatório dos Estados Unidos, mais 9 países contam com presença de detectores de ondas gravitacionais, inclusive o Brasil, que tem o seu próprio detector. Esse detector ele conta com pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do Centro Federal de Educação e Tecnologia de São Paulo e do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, também da Universidade Bandeirante. A gente trouxe aqui 2 ilustrações dele para vocês. Por que as ondas gravitacionais são tão difíceis de se detectar? A dificuldade da detecção das ondas está presente, pois as ondas, quando chegam no sistema solar, elas já estão muito fracas, praticamente nulas. Então não dá para ocorrer uma percepção dessas ondas. Certo. Então, só complementando o que o Felipe falou, inclusive Albert Einstein, que propôs as ondas gravitacionais, ele duvidava que um dia elas pudessem ser comprovadas, porque quando elas chegarem aqui, elas já são muito pequenas, são necessários aparelhos muito sensíveis para detectar elas. E por que é importante detectá-las? As ondas gravitacionais elas podem ampliar o conhecimento do universo, então é basicamente isso a importância. Delas. Qual o impacto da comprovação da existência de ondas gravitacionais? Bem, além de se encerrar a busca por provas da única parte da teoria de Einstein que ainda não tinha sido comprovada, o próprio Steve Hawking, que foi um grande físico, ele disse que elas poderiam ser uma nova forma de olhar o universo. Elas podem resultar em importantes aplicações no futuro e, apesar de o impacto social de uma grande descoberta física como essa não ser muito visível, né? A gente geralmente não sente muito impacto com esse tipo de descoberta. É algo de fato muito importante. Poderia dizer mais, por exemplo, sobre o Big Bang. Se fossem detectadas ondas gravitacionais causadas pelo Big Bang, a gente poderia ter mais informações sobre a origem do universo. Temos um vídeo presente no último slide que mostra as luas de Saturno que estão girando ao redor. Isso também é uma onda gravitacional, pois ocorre o movimento delas.
Para finalizar, iremos fazer um pequeno quiz para dar um reforço sobre o assunto tratado. Então, a primeira pergunta: quando foi o centenário da teoria da relatividade? Em maio de 2015. Foi no mesmo ano em que as ondas gravitacionais foram detectadas pela primeira vez, porém o anúncio só foi feito no ano seguinte, em 2016. Segunda pergunta: quem anunciou a detecção de ondas gravitacionais? Foi David Hitz. David Hitz, ele foi o diretor do Projeto LIGO, ao qual foi responsável pela descoberta de ondas gravitacionais. Terceira pergunta: cite o impacto da descoberta. Ela poderá ampliar o estudo do espaço. Correto. Encerros de gravação. Ó, o Felipe ali, a Lívia, a Ainana e eu. E câmera testando. Então, gente, bom dia. Meu nome é Jennifer. Bom dia, meu nome é Aina. Nós iremos apresentar o trabalho de física sobre ondas gravitacionais. E dando início à primeira pergunta, o que são ondas? Gente, a gente tá aqui. Correto. Lívia, Felipe. Tá, vai. Todo corpo O possui... que seria a teoria dela cortou o vídeo? Todo corpo que possui massa distorce o espaço, por mínimo que seja. Se pegarmos esse copo e fizermos um movimento, ele vai estar distorcendo o espaço. Tirou do... Ele já fazia. Não, agora saiu. Vamos tirar esse copo. Ele jogou o copo. Não, faz de novo, peraí. Bom dia, Jen. Bom dia, gente.